biologia, tá? Essas ciências humanas são hoje atingidas por pensamentos ideológicos. Então, nos cursos que você faz na UPE, na Federal da Vida, não é filosofia. É um discurso ideológico baseado, por exemplo, no marxismo. É bom, eu indico um seminário evangélico que estude filosofia. Muito melhor do que as instituições federal, rural. Se você tiver condições intelectual, se brindar, aí você vai. Então esse é um ponto negativo dentro do sistema educacional. Porque a pedagogia que gira em torno do ensino filosófico não é filosofia socrática, pré-socrática, agustiniana, Tomás de Aquino, coisas interessantes. E sim, muito mais vezes ideológico e político partidário. Então esse é o ponto mais negativo que faz com que as pessoas acabem no ateísmo, no ceticismo, se desviem da fé. Para finalizar, a filosofia, deixa eu pegar uma coisa aqui, pronto aqui. Peguei. Esse aqui ó, é um livro de filosofia, que vai aparecer aí, porque está preto e branco. A postura que eu tenho é Filosofia de Fronteira, do professor Rogério de Souza. Aqui você vai tem que ter muito cuidado, porque a filosofia ela te faz voar no mundo das ideias e muitas vezes você se perde. E o que vai lhe controlar e fortalecer é a sua pressuposição teológica. Se a sua pressuposição teológica for cortada nesse seu voo, você se perde. Então a filosofia é bom para, por exemplo, evangelizar. Você pergunta, meu irmão, como é que você está? Então é uma pergunta, toda pergunta seria uma pergunta filosófica, mas basicamente viu. Que serve para corrigir seitas. Tem esses aspectos da filosofia que é interessante e é bom. Tem outros que realmente não cabe a gente abrir essa caixa de Pandora, porque só vai sair coisa ruim. Não porque a filosofia é ruim, mas se jogou dentro da filosofia coisas que não faz sentido. Então você vê que a filosofia, no decorrer da história, saindo das instituições, no decorrer da história humana, que a filosofia ela pode ser o quê? Dividida em filosofia antiga, como eu tenho dito já demasiadamente, pré-socrática, tá? Tem a filosofia medieval, que aí vai ser Santo Agostinho, tem a filosofia moderna e tem a filosofia pós-moderna. Então, essas quatro divisões básicas da filosofia, cada momento foi criado uma corrente filosófica. E essas correntes filosóficas podem ser positivas e negativas. Como é que eu vou saber disso? Através da Bíblia. A Bíblia é a verdadeira filosofia cristã para uma filosofia que não existe. Ok? Espero ter Amém. respondido. Jackson. Vamos lá. Muito boa sua explicação, viu, professor Firmino? Obrigado. Muito boa mesmo, muito elucidativa. Como o irmão Firmino deixou bem claro aí, né, sobre conceitos, sei que talvez você que esteja vendo esta live se sinta um pouco confuso, que é hábito, que é normal, tá? Então você às vezes vai precisar rever esta live mais uma vez, então tenha um pouco de paciência. Vá lá no Instagram pessoal do professor Firmino, que ele fala bastante sobre filosofia e demais assuntos referentes à teologia. Não se prenda só nisso. Tenho certeza que o professor Firmino conhece Abraham Kuyper. Ele fala o seguinte, que Cristo reina sobre todas as esferas. Né? Todas as esferas da sociedade existe um soberano. Esse soberano se chama Cristo. Diferente do pensador filosófico mundano, que ele pensa essa esfera filosófica, como o irmão Firmino falou, né? Com conceitos mundanos, e ele deixou claro aí, o estudante de filosofia que é cristão, ele vai pensar com a mente de Cristo. Né? Então ele vai se desprender desses conceitos humanistas, ele vai se irmão Firmino, ele vai se desprender desses conceitos errôneos, desses conceitos muitas vezes deturpados da Escritura Sagrada. Eu e o pastor Alzair, nós como estudantes de história, às vezes nós temos embates com alguns senhores por aí que dizem ser cristãos e defendem umas ideias um tanto quanto absurdas.
mas dizem ser cristãos. Ou seja, essas pessoas elas foram envenenadas por essas ideologias. Claro que a gente não vai tratar isso aqui, mas só para deixar claro, né, que isso também afasta as pessoas, né, do pensamento filosófico saudável. Só para deixar um adendo aqui. Separei Isso. algumas perguntas aqui. Irmão Firmino, o irmão poderia falar sobre algum filósofo, tem vários, mas o que chama mais atenção, um filósofo cristão que mais lhe chama atenção? Então, são muitos, né? Sim, sim. E pra gente, assim, porque cada um teve sua contribuição dentro da sua formação pedagógica, intelectual, histórica. Cada um, sem esses homens, mesmo eles sendo falhos, tá? Que todo homem é falho, a gente tem que admitir isso, tá? Erramos por natureza, mas as contribuições que cada um trouxe, de acordo com a Bíblia, a gente vê que, por exemplo, nós começamos com Atanásio. Atanásio, ao meu ver, é um dos grandes homens que vai primeiramente defender o conceito da Trindade em detrimento. Né? Atanásio contra o mundo, né? Ele fica Exatamente. sozinho, lutando contra todo mundo. Exatamente. Quando o sofisma, né, a falsa doutrina estava galgando a igreja, isso aconteceu através de diálogos filosóficos, tá? Havia diálogos filosóficos muito pesados entre essas duas correntes que se formaram, o arianismo, depois temos o Atanásio. Atanásio vai defender aí a Trindade, tá? Então, primeiramente, Atanásio seria uma das pessoas que poderia ser bem destacado no nosso tempo. Uma observação: lamentavelmente, muitas pessoas conhecem Atanásio e conhecem muito menos a doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade, mais uma vez, recorreu bastante à filosofia. É pura filosofia. Veja a necessidade, tá, de se compreender a Trindade com conceitos filosóficos. Você vai ver aí, essência é uma palavra filosófica. Você vai ver natureza é uma palavra filosófica. Você vai ver depois a própria ideia de pessoa dentro do contexto atanasiano é um conceito muito mais ligado à filosofia do que a gente acha nos dias de hoje. Porque pessoa é o quê? É CPF. Hoje, no nosso dia, né? É ser o CPF, o número do seu próprio CPF, da pessoa física, mas não é isso. Então, houve a necessidade, e até mesmo o próprio conceito. Trindade é um conceito muito mais conectado à filosofia. Então, a filosofia contribuiu nesse sentido. Então, nós vemos aí Atanásio trazendo muitas contribuições. Do mesmo modo, Tertuliano. Tertuliano teve suas contradições, como eu já disse. Cada um tem seus pontos positivos e negativos. E Tertuliano teve suas contradições, porque há um momento em que Tertuliano não quer que a igreja fique tão conectada à filosofia, porque ele tinha medo que as pessoas se perdessem dentro desses tipos de pensamento. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Tertuliano, como bem sabemos, vai usar a filosofia, as ideias filosóficas, para justificar doutrinas cristãs. Você vê isso? E, por fim, eu citaria três, né? Esse aqui seria o terceiro, que seria os três mais importantes, que não poderia apenas dizer que são um. Eu não posso dizer que existe apenas um, porque eu acho que todos foram importantes. Tá? E o último é Agostinho. Aí você me pergunta, mas por que Agostinho? Agostinho, não sendo protestante, não sendo puritano, não sendo calvinista, não sendo arminiano, mas sendo católico, nessa visão que eu estou passando para vocês, é o quê? É que Agostinho teve todo um desenvolvimento. Mesmo indo para... não sei se aqui alguém é da Igreja Católica, mas mesmo indo para o catolicismo, Agostinho buscava profundamente a teologia, buscava profundamente as escrituras. Você vê o livro dele, Confissões. É fantástico, porque Confissões foi feito no período em que ele realmente se converte ao cristianismo. Tá? Antes de se converter, ele vai escrever aí umas três obras, uma delas é
contra os acadêmicos. E antes de se converter, ele participa de uma seita maniqueísta, tá? Trazendo conceitos filosóficos deturpados, mas depois ele se converte conhecendo e se aproximando dessa verdade filosófica, tá? E da necessidade de usar a filosofia. Nós vemos que Agostinho foi realmente... mas só uma observação. Alguns pensadores da filosofia cristã e da filosofia da religião são coisas diferentes, tá? Dizem que os escritos de Santo Agostinho, por exemplo, Confissões, não é usado para doutrina. Então, por exemplo, no meu curso de filosofia da religião, eu uso Confissões não como doutrina, tá? Mas sim como uma literatura filosófica. Você vai ver que são coisas quase poéticas. A descrição que ele faz da sua passagem, da sua perversidade para a sua suposta piedade. Então você vê como é o ser humano na sua fragilidade. Então, eu acredito que Tertuliano, Atanásio e Agostinho, os três defendiam a Trindade, os três desejavam passar o conhecimento bíblico através dessa linguagem filosófica, tá, para as pessoas dessa comunidade. E todos os três se preocupavam com a doutrina. Observação final, cada um teve os seus erros e cada um teve os seus pontos positivos. Tá entendendo, meu querido irmão Jackson? Claro, claro. Quer falar alguma coisa, Zé? Não, estou ouvindo. Continue aí. É interessante. Fixe, você fez um comentário aí, fixe ele, deixa ele fixado, é melhor. Porque senão você vai ficar escrevendo direto. Só um minuto. Certo. Então, é nesse caminho, tá? É nesse caminho que a gente tem que trabalhar. Tá bugando aqui no celular, mas enfim. Irmão Firmino, interessante, né, que muitos não dão muito crédito, né, como eu disse, muitas vezes por desconhecimento mesmo. Mas, por exemplo, quando nós observamos você gostando ou não, mas não estou falando dos irmãos aqui, né, e nem dos que estão ouvindo, mas muitos não gostam do sistematizador João Calvino. Alguns amam, outros odeiam. Mas é interessante que esse grande sistematizador da fé cristã foi altamente influenciado pelo pensamento filosófico de Agostinho, né? Alguns até ousam dizer que, em muitos casos, João Calvino copiou-colou de Agostinho. Eu discordo, mas enfim, ou seja, nós observamos que esses grandes homens, como você falou, eles trouxeram grandes benefícios para a igreja, para a explicação dos conceitos. Por exemplo, você pega o Tratado sobre a Trindade de Agostinho. Isso. É algo maravilhoso, cara. Ele passou 14 anos da vida, acredito que foi 14 anos, ou foi mais ou menos isso, escrevendo aquilo ali. As obras mais originais, elas têm mais de 500 folhas. Então o cara passa 14 anos refletindo sobre a Trindade. Então é algo que, de fato, nos enche, né, de perplexidade no bom sentido, né? Uma pergunta, irmão Firmino, né? O que o irmão poderia nos dizer, né, sobre o ateísmo que, de certa forma, por alguns é tratado como um pensamento filosófico, mas eu tenho minhas discordâncias, ou por outros é tratado como uma religião, né? O que o irmão tem a nos dizer sobre o ateísmo? Eu não sei se o irmão... Acho que a internet dele tá dando um processo aí, Jackson. Pronto, voltou. Faça a pergunta, né, Jackson. Certo. Não, a pergunta foi a seguinte. O que o irmão nos disse sobre o ateísmo? Alguns dizem que é um lado filosófico, outros dizem que é um pensamento filosófico, outros dizem que é um pensamento religioso, e há-se muita discussão. Então, assim, é óbvio que é nefasto, isso nós sabemos. Mas o irmão poderia nos falar um pouco mais? Travou de novo. Não, travou? Acho que travou. Tá travando lá, né? Tá travando. Deve ser a internet dele. Deve ser. Vamos ter paciência aí até o irmão Firmino voltar. É isso. Você fixa o comentário, rapaz. Não conseguiu, não? Não, é a dele.
Você fica. Ele... Filosófico, não é isso? Isso. Isso, Tá caindo. Estão me ouvindo? Estão vendo, isso, estamos ouvindo. Deixa eu ver aqui. certo. Acontece, ao vivo é assim mesmo, irmão. Então, nos habituemos. É certo? verdade. Acontece. Você conseguiu fixar Não, porque eu não estou conseguindo meu celular aqui, não. Mas você coloca aí, fixa, por favor. Você copia. Vai segurar. Oi? Eu acho que agora vai segurar. A internet aqui tá meio. Pronto. Posso responder, Jackson? Fica à vontade, meu filho. Então, eu escrevi esse livro aqui. Perdemos o áudio do irmão Firmino. Irmão Firmino, talvez o irmão esteja falando, mas nós já estamos conseguindo captar o seu áudio, tá? Agora sim. É porque você tá acontecendo aqui, tá chovendo e tá complicado aqui a Quando internet. chove no Brasil é tenso, né, irmão Firmino? Até o trânsito, né? Pois é. Pois é, então, eu escrevi esse livro, Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade, tá? E aqui eu defino ateísmo na página 17 da seguinte forma: ateísmo é toda postura teórica ou de vida que negue a existência de Deus. Então, o ateísmo, ele é uma postura teórica, ou seja, é um sistema filosófico, entre aspas, e também no sentido de vida, é um sistema religioso. Então, o ateísmo abarca um sistema filosófico e um sistema religioso. Então, o ateísmo, existem vários tipos de ateísmo, tá? Não existe somente um ateísmo. O ateísmo pode ser semântico, ele pode ser epistemológico, ele pode ser o próprio ateísmo filosófico, ele pode ser ateísmo histórico. Então, há vários tipos de ateísmo, onde eu trabalho. Aqui nessa obra, tá? Trabalho algumas coisas, alguns pontos interessantes. O ateísmo, ele está sendo utilizado nas universidades, nas redes públicas de ensino, desde o ensino fundamental ao ensino médio. Aí você pergunta aonde as crianças e adolescentes aprendem ateísmo. Nos livros de biologia. Você vai ter um capítulo falando sobre evolução. A evolução, ela trabalha com o ateísmo de Charles Darwin. Charles Darwin, para quem não sabe, foi o criador e teórico da doutrina da pseudociência chamado darwinismo, que ensina que todas as espécies descendem de uma única espécie em comum. E essa espécie vai evoluindo no decorrer do tempo. E o que isso significa na prática? Significa que não existe a possibilidade de Deus existir. Então, dá a ideia de que se Deus não existe, tudo é permitido. Então, quando você aprende biologia no quesito evolução, você aprende que Deus não existe. E quando se aborda o criacionismo, é abordado de maneira pejorativa, depreciativa e preconceituosa. Você não vê nos livros de biologia, de uma forma acadêmica, científica, a teoria do design inteligente. Você não vê a teoria do criacionismo, que são propostas da filosofia cristã, do teísmo ou da cosmovisão cristã. Então, o ateísmo, Jackson, ele pode ser enquadrado, tá, dentro do sistema religioso, porque eles confessam que Deus não existe. Então, a vida do ateu é comprovar, tá? Eles tentam comprovar, tá, que Deus não existe. E por si só, é um sistema filosófico que permeia no ensino fundamental, médio, indo até mesmo para o Estado laico. A política, você vê aí recentemente... Né? Estado laico. Pronto, exatamente. Pronto, você vê aí recentemente o que está acontecendo com a liberdade religiosa. Eu acho que alguns poucos sabem que a liberdade religiosa
ela não vem do ateísmo, ela vem do próprio conceito de teísmo, da cosmovisão bíblica, que é o respeito a todas as religiões. É só na cristandade, só na teoria evangélica, que qualquer religião pode ser respeitada. Se você retira essa essência do cristianismo e põe outra coisa, qualquer religião é perseguida, mesmo sendo satânica, demoníaca, seja o que for, materialista, humanista, ela é perseguida. Tá entendendo? Então, então o ateísmo ele vai de contra, tá? De contra esse sistema. Então, o Estado laico, querendo ou não, sendo perfeito ou imperfeito, deriva-se da própria teologia e nunca do ateísmo, porque o ateísmo em si seria uma agressão à liberdade de pensamento, à liberdade religiosa. Então, no Estado laico existe o Estado em uma sociedade, tá? Pode existir 3 tipos de Estado: o laico, tá? Tem o Estado religioso e o Estado ateu. E desses 3, os 2 são os piores. O Estado religioso, que persegue e massacra cosmovisões que não aceitam, e o Estado ateu. Já no Estado que nós estamos vivendo, mesmo sendo aí sucateado, vamos dizer assim, abominável também, ainda assim a essência de permitir que todas as religiões elas pratiquem seu culto. Então, o ateísmo está em quase tudo na sociedade. Então, o ateísmo sim pode ser entendido e interpretado como um sistema filosófico e religioso. Mas o ateísmo nunca foi e nunca vai ser um sistema científico. Isso nunca pode ser admitido. Sistema científico nunca foi. Eles apenas deturpam evidências da criação para justificar pressuposições, né? Falsas evidências. Mas o ateísmo, sim, é um sistema filosófico e um sistema religioso. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta aí no chat, pode mandar não. Aí que a gente... O povo tá calado, né, irmão Firmino? Pronto, tá bom. Interessante, né, irmão Firmino? O que o irmão falou é que é se propagado em instituições de cunho privado também, mas são mais instituições públicas, né, um ataque à religião cristã. Nós vivemos isso, infelizmente. Há um negacionismo quando se trata, há uma forma zombeteira quando se fala do Deus Trino, do cristianismo. Há uma ridicularização do cristianismo. E muitas vezes isso passa desapercebido para as famílias, que, pasmemos, né, que muitas vezes deixa suas crianças à mercê apenas da EBD no final de semana. Enquanto que eles são bombardeados, né, 5 dias, por várias horas, com esses conceitos anticristãos. Então, essas crianças, né, vão se tornar adolescentes e vão se tornar adultos. E eu me lembro até hoje, irmão Firmino, né, no meu ensino fundamental, certa vez eu ouvi de um professor de história chamado João César. E ele disse numa aula, um cabelo muito louco, e ele disse numa aula que Deus não existe, que nós viemos dos macacos, né, o famoso evolucionista. E eu cheguei na minha casa dizendo, ó, mãe, a partir de hoje eu sou evolucionista. Eu vim do macaco, e a resposta da minha mãe foi, você veio, eu não. Então, assim, nós vemos que essas cosmovisões, elas têm, sim, forte influência sobre os jovens, forte influência sobre as crianças, e que a igreja deve estar muito atenta quanto a tudo isso, e, em especial, a família, né? Verdade. Com certeza, essa sua exposição, essa sua reflexão, ela deve ser assim praticada. A igreja deve estar preparada para esse tipo de ataque. Porque existe um ataque interno e externo contra o cristianismo, contra a Bíblia, né? Contra a doutrina. Então a igreja precisa aí voltar, né, novamente para as escrituras e ensinar as escrituras. E assim, utilizar a apologética, né? Na apologética você aprende a defender a fé. Então existem centenas de escritores, tá? Aqui no Brasil e fora do Brasil,
cristãos que trabalham na área da biologia e tem diversos trabalhos que refutam essas falsas evidências da biologia, tá? Há um jogo, eles fazem um jogo filosófico, mas quando você realmente coloca as regras no jogo, eles ficam perdidos. Você não tem que modificar o seu pensamento, você tem que colocar o pensamento correto para tentar aí, corrigir esse tipo de pensamento, essa corrente filosófica que é o ateísmo, e assim como qualquer outra que tem aí dominado as instituições da rede pública, privada, e tem aí retirado muitos jovens da própria igreja. Então foi muito importante seu comentário. Ô, professor Firmino, Pois não? me diga uma coisa. Diante, e agora eu vou trazer para a questão da igreja. Hoje nós podemos dizer que alguns pontos filosóficos não cristãos têm entrado dentro das nossas igrejas. Quando a igreja quer falar comunidade, instituição, e se ela entrou, é porque a nossa filosofia eu não diria fraca, mas adormecida. Não estamos conseguindo levar aos irmãos, jovens irmãos, valores filosóficos tão, assim, vamos dizer, importantes para que eles possam não se perder no meio do caminho diante de outras visões filosóficas. Eu acho que travou. Está me ouvindo? Cortou, vice? Peraí. Vou fazer a pergunta. Posso refazer? Tá, deu uma paradinha lá. Deixa ele voltar que a gente... Se ele voltar que a gente faz de novo. Deixa eu ver se ele consegue lá. O Brasil é complicado, né? Quando chove, tudo. Voltou? Voltei. Vou repetir a pergunta. Por favor. Amém. Eu estava falando, a gente estava falando questão filosófica, e eu estava perguntando para o servo qual o seu pensamento. Nas nossas comunidades cristãs, tem entrado dentro dessas comunidades algumas visões. Lá parou de novo lá. Deu uma queda de novo. Caiu de novo. Tá me ouvindo, servo? Deixa ele ver se ele consegue organizar lá. Tá, lá vai. Vou fazer de novo. Sim. A pergunta é, se dentro das nossas comunidades, das nossas igrejas, tem tem entrado algumas visões filosóficas que não são cristãs, e se tem alcançado a nossa comunidade, e se tem alcançado, isso é sinal que a nossa filosofia cristã, eu não diria que ela seja fraca, mas que ela esteja adormecida a ponto de nós não termos conseguido, vamos assim dizer, passar valores que alcancem jovens para que eles fiquem sustentados e não se perdam com essas outras visões da filosofia. Sim, eu entendi. Então, não estamos aqui para julgar ninguém, tá? Sim. Nem para criticar nenhum sistema, tá certo? Estamos aqui numa conversa sadia para edificação. Respondendo a sua pergunta, sim, lamentavelmente, assim, na minha visão, tá? Na minha experiência de vida, existe algumas correntes de pensamento, que são filosofias,
ou ideologias que entraram muito devagar. A princípio com a Igreja Católica, depois com as igrejas que nós chamamos de seita, e depois há um desenvolvimento. E depois com as igrejas, não todas, tá? Não todas, não estou dizendo aqui que são todas, houve sim uma infiltração de algum tipo de pensamento que não é bíblico. Um exemplo, tivemos agora recentemente um pastor, tá, que disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. É aquela, Então, velha, é aquela velha conversa, não é, contém. Isso, exatamente. Exatamente. Se a Bíblia contém, ou seja, o que significa? Significa que qualquer texto bíblico pode ser, por mim, modificado. Depende de mim o significado. Se a Bíblia é a palavra de Deus, o significado depende do autor. Quem é o autor? Deus. Deus é quem determina, Deus é quem diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas esse resultado não é assim, vamos dizer, espantoso. A própria Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 2, verso 20, que havia uma comunidade cristã que aceitou uma falsa profeta, uma mulher que se dizia profetisa. Então, a Bíblia já mostra essa deficiência de algumas denominações. Tá? Em Apocalipse capítulo 2, você vê que desde o começo da igreja houve infiltrações. Um dos elementos da infiltração que o apóstolo João vai combater na sua primeira carta, na sua segunda carta e terceira carta, são os gnósticos. Os gnósticos vão unir pensamento judaico, pensamento cristão e uma sabedoria ocultista para entrar na comunidade dos cristãos. E aí João vai combater. Eles estavam dentro da comunidade. O próprio Pedro, lá na sua segunda carta, se não me falha a memória, diz, olha, os falsos profetas estão dentro do povo, ungido do povo. Você vê no Antigo Testamento falsos profetas dentro da comunidade de Israel. Então isso não é espantoso, tá? Isso não é assim anormal. Mas não estou dizendo que isso deve ser aceito. Então a Bíblia já nos orienta a isso, a não a perceber o erro e a corrigir imediatamente. Então, assim, essa infiltração é deficiência da igreja? É, porque a igreja não é uma parede de bloco, né, de ferro, um prédio e tudo mais. E se somos nós três aqui, o público que está nos assistindo, é a igreja. E nós temos aí a nossa limitação, e se a gente não vigiar, meu amigo, a gente cai. Viu? A gente cai em algum pensamento herético ou em alguma prática e o que for, realmente isso acontece. Então, mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos dá orientações para corrigir isso. Primeiro, oração, vigília, jejum, doutrina. Tudo isso fortalece a comunidade, tá? Para evitar cerca de 90% que isso aconteça, mas realmente a Bíblia já nos diz isso, que existe sim infiltrações, assim, no sentido da filosofia negativa, né? Porque tem a parte positiva da filosofia que deve ser utilizada por nós, tá? Eu acredito que a filosofia foi desenvolvida pelos gregos, mas foi dada aos cristãos. Tá entendendo? E ao contrário é verdadeiro. O cristianismo foi feito pelos cristãos, mas foi dado ao povo pagão, para ele se arrepender, para ele voltar à verdade. Então, assim, essa deficiência, mas Deus tem como nos ajudar a corrigir essa situação, através da Bíblia, através da oração, né, através da paciência, através da sabedoria, através do conhecimento, através da humildade, através do fruto do Espírito, tá? Tudo isso pode nos ajudar a fazer a comunidade crescer. Amém. Amém, irmão. Amém. Então, para irmos, né, para a parte final de nossa live, acredito que já está perto de 1 hora, não percebi a hora que estava se iniciando, não é? Mas, assim, eu não sei se o irmão Firmino, né, e o pastor Osaías ou esses
que estão a nos assistir já leram um autor, né, que causa certo desconforto em muitos, que é Vincent Cheng. Alguns amam, outros nem tanto. E assim, ele usa muito de conceitos filosóficos, assim como o Gordon Clark. Esse que ninguém conhece. E ele parafraseando ele diz o seguinte, que o ateu e a filosofia ateísta morre de medo do Logos de Deus. Não é? Morre de medo da sabedoria perfeita de Deus. Quem é? Jesus. Lá no capítulo 1 de João, o Evangelho segundo escreveu João, lá no versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, meu caro, que está ouvindo esta live, nós observamos aqui o quão belo é o estudo da filosofia na ótica cristã. Nós observamos aqui que existe sim, né, armadilhas contra a fé cristã. Mas tudo isso também revela, né, que são coisas, como o irmão Firmino já nos alertou aqui, a Escritura já nos alertava e alerta-nos, né, que todas essas coisas são para lutar contra a verdadeira luz. Essas trevas, elas são para lutar contra o Todo-Poderoso Jesus, o Logos de Deus. Mas a boa para nós é que Jesus já venceu. Jesus já venceu essas cosmovisões teístas. Jesus já venceu essas trevas, já dissipou essas trevas. Então, contra os cristãos de fato genuínos, que foram outrora resgatados das trevas, dessas cosmovisões imundas, desse pensamento ateísta mundano, agora nós estamos e fomos transportados para Jesus, a luz do mundo. Então, nossa mente foi transformada, e é isso que importa. Nenhuma filosofia mundana, né, nenhuma doutrina diabólica pode afetar o coração de um cristão genuíno. Então, você pode tranquilamente estudar filosofia, né, com a ótica cristã, com a mentalidade e coração aberto, para aprender. E eu recomendo os cursos do irmão Firmino, né, vai lá no Instagram dele, daqui a pouco ele deixa aí o Instagram dele, compre um livro dele, né, que é muito bom. Eu não comprei, mas vou comprar, viu, irmão Firmino? Amém. Tranquilo. E fica a dica aí, tá? Se você quiser fazer um curso teológico e um curso de filosofia, basta procurar ou a mim ou o irmão Firmino. E que Deus abençoe a sua vida. E só uma observação, Jackson. Acho que caiu, foi? Caiu? Caiu não. Tá todo mundo ouvindo. Pode falar, irmão Firmino, fica à vontade. Caiu dele. Caiu dele. Ele predisse que caiu, né? É chuva, rapaz. Aqui também quando chove dá esses problemas, viu? Tá muito devagar a internet aqui, mas é só uma observação sobre Gordon Clark. Tá me ouvindo? Acho que... Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Não sei se... Estamos ouvindo, Sérgio. Pode falar. Agora não estou mais ouvindo, não. Tá parecendo o Mundial do Palmeiras. Uma hora tem, uma hora não tem, uma hora tem, uma hora não tem. Acho que agora vai. Pronto, chegou. Pronto, chegou. Não foi arrebatado ainda, não. Não. A gente tá aqui ainda, irmão. Você não iria. Mas sobre o Gordon Clark, ele trabalha muito nessa área de filosofia. O irmão conhece bem o livro dele sobre filosofia, Introdução à Filosofia Cristã, tá? E tem também os 3 tipos de filosofia da religião. Então, Gordon Clark é realmente um autor, escritor excepcional. Tem obras do que a gente trabalhou aqui. Esses 2 livros trabalham basicamente do que a gente trabalhou, tá? Como um todo. Pode ter outros livros, né? Como Em Defesa da Teologia, Ensaio sobre Ética e Política, tá? Então, a vastidão de literatura que ele tem é enorme. Eu acho que ele escreveu mais de 40 livros por aí, eu acho, se não me falha a memória. Então, filosofia cristã e filosofia da religião, ele trabalha. Tudo isso que a gente conversou aqui, Gordon Clark, quem puder comprar os livros dele, tá?
compre, que vai ser muito edificante para a vida de vocês. Vocês não vão perder tempo. Vai ser uma coisa que vai ser utilizada por vocês. Então, a minha palavra sobre Gordon Clark. Amém. Pode dar a Amém, palavra John? final, pastor velho, para a gente finalizar. Não entendi. Dá a palavra final para nós finalizarmos. Amém. Não, o agradecimento aí ao nosso irmão e professor Firmino. Deus abençoe o servo. E contar com ele outras vezes aí para trazer alguns esclarecimentos, abordando alguns outros temas dentro da linha, para que a gente possa crescer e evoluir. Avisar e deixar aqui que essa nossa palestra também vai lá para o YouTube, vai ficar salvo lá, para quem quiser acompanhar e ser edificado. E também vai ficar no Instagram, né? Vai ficar no Instagram aí, para quem depois, até mesmo acredito que irmãos que assistiu, depois eles vão voltar e ver novamente por causa... E justamente a gente, já hoje pegamos um número pequeno, acredito por causa do horário, né? O horário foi um pouco mais tarde, então geralmente o povo entra mais cedo, sempre aquele horário que a gente fazia, que era a partir das 8, pessoal, eles entram. Sim. Mas de toda forma vai ficar aí, acredito que o pessoal que sempre vai lá nos acompanha, eles vão dar uma olhadinha depois. E o nosso agradecimento aí ao nosso irmão, amigo, o professor Firmino. Amém. E eu quero passar aqui para ele fazer os agradecimentos dele, também passar em redes sociais, né? Aí, de repente, tem algum irmão agora, são poucos que estão aí, mas ou alguém que vai ver depois se interessa pelo curso de filosofia e fica fácil. Mesmo que ele entre no nosso Instagram, a gente tem como direcionar para ele. Pronto, perfeito. Então, primeiramente, agradeço a oportunidade e no que eu puder contribuir, tá? Pode contar comigo, tá certo? Mesmo na minha alimentação, tá? E que Deus vai nos abençoar. Quem quiser entrar em contato comigo é só entrar pelo meu WhatsApp, que é a maneira mais fácil, que é o 981-98870-9867. 98870-9867. Então, entra em contato comigo no WhatsApp, a gente explica todos os processos do curso, dos livros, tá? De novos cursos que a gente tá caminhando. Então, existe um projeto, tá? Para desenvolver. Esses cursos são para pessoas que não conseguem pagar um valor muito alto, porque geralmente um curso de filosofia da região está acima de R$100, para você ter ideia. Mas nem todo mundo tem esse valor. Então, nosso curso não é um curso básico, raso, não. É um curso que realmente você entra na profundidade, entra nos pensadores, entra na literatura, você recebe material em PDF, você recebe acompanhamento pedagógico, você não fica excluso. Então, até um analfabeto a gente pega e bota para aprender. A gente quer pegar todo mundo. Esse é o nosso projeto para comunidades, tá? No momento está funcionando a EAD, tá? Por conta da pandemia, por conta dessa situação, mas Deus permitindo vai ter um espaço físico para a gente trabalhar melhor e assim também ser edificados. Então, qualquer coisa, só procurar aí, Luciano Firmino, o Instituto de Ensino Teológico. Bom, novamente obrigado aí pela oportunidade. Jackson, um abraço para você aí, meu filho. Saúde, paz. Ministro Alzair, meu querido ministro, Deus te abençoe também. Prazer em conhecer. E também qualquer coisa, estamos aí, tá certo? Amém. Obrigado aí. Amém. Jackson, fale lá do seu núcleo também aí. Pra gente... para finalizar, o irmão Firmino já tá aperreado aí. Segura um pouquinho, irmão Firmino. Eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho, prometo que é 3 minutinhos. Tudo bem. Você, estamos aqui, né? O nosso intuito, quem me conhece sabe, o nosso intuito não é ganhar dinheiro com a fé cristã. Nosso intuito é edificação. Só para vocês terem ideia, eu estou ensinando, né? Estava ensinando no PEB, Projeto Edificar Bereanos, há 2 anos. Nós conseguimos formar várias turmas e formamos 250 alunos. Né? Só eu dando aula. Na plataforma EAD. Não me pergunto como eu fiz isso. Eu digo que foi graça. Porque o irmão Firmino, que é professor, sabe como é que é
Verdade. Eu peguei uma turma com 55 alunos, então teve mês que foi de endoidar. E, tipo, sem receber nem um tostão por isso. Então, era tudo gratuito. Então, essa plataforma, ela se tornou agora uma faculdade, que é a Faculdade Teológica Bereanos, FTB. Coloca lá, Faculdade Teológica Bereanos, a nossa página do Facebook, e está lá. Então, se você quer começar um curso básico em teologia, né, não é um curso cheio de disciplinas para esticar o curso, não. É um curso com teologia pura. Né? O nosso intuito é conceder um conteúdo escriturístico, à luz das escrituras sagradas. Tá? O pastor Osaí, caso você tenha interesse, conversa com o pastor Osaí. O pastor Osaí também vai nos auxiliar nessa empreitada aí. E, ao que tudo indica, nós vamos iniciar as nossas aulas ou nessa semana, né, ou aqui para o dia 1º do próximo mês. É certeza que nós vamos iniciar nosso curso básico. Então, se você quer cursar aí um curso, não só o básico, mas o curso completo, nós vamos iniciar pelo básico. Basta nos contactar, que vai ser um prazer ter sua presença. Tá bom? Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os amados, e até a próxima. Que assim o Senhor nos permita. Então, amados, Deus abençoe a todos. Aqueles irmãos do Instagram aí, que de repente não pegou o número do nosso professor Ferninho e também não pegou o contato de Jackson, fala com nós aqui no Instagram mesmo, lá no direct, que a gente direciona aí os irmãos para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite, descanso, paz, e Deus abençoe a família de cada um. Graça e paz, paz do Senhor, e vamos avançando para a glória de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amém. Amém. Tchau, Deus abençoe. Tchau.